O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. As etapas do ciclo do carbono. O ciclo do carbono envolve duas etapas, a geológica e a biológica. A fotossíntese é um processo em que o gás carbônico é retirado do meio. Sem o efeito estufa, o planeta enfrentaria temperaturas muito baixas. O passo a passo do ciclo do carbono. Retornar ao meio ambiente na forma de CO2, passar para animais e seres humanos, por meio da cadeia alimentar. Retornar para a forma de CO2 após morte das plantas. Gerar gases tóxicos após a combustão. Ciclo do oxigênio. A principal forma de produção de oxigênio é a fotossíntese. Os organismos fotossintetizantes assimilam o gás carbônico para a produção de matéria orgânica e liberam o oxigênio em sua forma gasosa, O2, no ambiente como um dos produtos desse processo. O oxigênio presente nas moléculas orgânicas produzidas é transferido aos demais organismos por meio das cadeias alimentares. O oxigênio gasoso da atmosfera, O2, é utilizado por alguns organismos no processo de respiração celular, um processo aeróbio de produção de energia. Nesse processo, o oxigênio liga-se a átomos de hidrogênio, formando água, H2O. Parte dessa água é utilizada em reações metabólicas e volta ao ambiente por intermédio dos processos de respiração e da composição. Outra parte é eliminada pela transpiração e excreção. No final da respiração, também elimina CO2. E por essa razão que os ciclos de oxigênio e do carbono estão interligados. O ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Como a maioria dos seres vivos não consegue absorver o nitrogênio na sua forma gasosa, é preciso fazer a sua transformação. No começo do ciclo do nitrogênio, o N2 na sua forma gasosa entra no solo, fazendo a primeira etapa do ciclo, que é chamada de fixação. Dentro do solo, ele vai poder se fixar de duas formas. A primeira é nas raízes das leguminosas, em que as bactérias puxam o N2, ou da segunda forma, em que outras bactérias pegam o N2 que não foi absorvido pelas raízes e fazem o processo de amonificação, que é a segunda etapa do ciclo. Nessa etapa, o N2 é transformado em amônia ou NH3. E para que ocorra essa transformação, a bactéria vai precisar de uma enzima chamada nitrogenase. Mas como a amônia é tóxica e as plantas não absorvem, precisa ocorrer a terceira etapa para possibilitar essa absorção, que é chamada de nitrificação, que pode ser dividida em dois processos, nitrosação e nitratação. No primeiro processo, as bactérias nitrossomas transformam a amônia em nitrito, NO2, que é menos tóxico, mas as plantas ainda não conseguem absorver. Então, no segundo processo, chamado de nitratação, as nitrobactérias transformam o nitrito em nitrato, ou NO3, para que assim as plantas consigam absorver. Porém, nem todo o nitrato é absorvido pelas plantas. O que sobrou volta para a atmosfera na sua forma gasosa, mas para que isso aconteça é preciso que as bactérias pseudoamonas transformem o nitrato em N2 novamente, para que volte para a atmosfera, e essa etapa é chamada de desnitrificação, e é a última etapa do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.